Bem-vindas todas. Essa é a aula avulsa de setembro de 2024. E nessa aula nós vamos falar do romance Filho Nativo de Richard Wright. É um romance antirracista sensacional. Vai ser o nosso tema desse mês. E nós vamos, a partir dele, falar de muitas outras coisas. Então, se segurem aí que essa viagem, eu acho que essa aula vai ser especialmente interessante. Então, vamos lá. A gente vai seguir um texto meu sobre esse livro que eu publiquei no meu Substack. Então eu vou seguir aqui o texto, tá? É, Cadê? Esse livro, Filho Nativo, ele foi escrito pelo Richard Wright em 1940. Então é um livro bem antigo, 1940, plena Segunda Guerra Mundial. E eu acho que ele é um dos grandes romances filosóficos da literatura. Ele é um baita romance filosófico. E o fato dele ser raramente pensado como um romance filosófico, dele ser raramente mencionado na nossa lista de grandes romances filosóficos, eu diria que é um sintoma do nosso racismo estrutural, é um sintoma de como a gente lê de forma diferente os trabalhos dos grandes autores negros. Então vamos lá. Essa edição brasileira, ela é bem boa. Ela tem um pós-fácil ótimo do pesquisador chamado Mário Augusto Medeiros da Silva. O nome do pós-fácil é Nota sobre um Filho Nativo, Preconceito do Absurdo Racista. E um dos grandes méritos desse pós-fácil é que ele situa o filho nativo, esse romance filho nativo, na corrente do existencialismo, mostrando que o Bigger, que é o personagem principal, que é o protagonista, ele é um precursor do Meursault, que é a protagonista do Estrangeiro, do Camus, que foi lançado só 2 anos depois. Então você vê, Filho Nativo e Estrangeiro são praticamente da mesma época, sendo que o Filho Nativo é publicado mais cedo por um nariz. Então ele já mostra um pouco do ambiente filosófico dessa época, né? Mas, infelizmente, fica faltando de edição brasileira, para quem tem ou for ler na edição brasileira, fica faltando um paratexto que é fundamental, que eu recomendo que vocês procurem, então. O nome desse paratexto é Como Bigger Nasceu, How Bigger Was Born. E foi uma palestra que o autor, o Wright, deu no mesmo ano em que o romance foi lançado. E que depois, sempre que o romance era relançado, esse pós-fácil era incluído, essa palestra era incluída como pós-fácil. Ela é bem interessante, porque esse, de novo, é um livro bem político, é um livro bem filosófico. Então, eu acho que para esse tipo de livro é muito interessante a gente saber o que é que o autor tinha a intenção de fazer, onde que estava a cabeça do autor. Então, é isso. É um texto chamado How Bigger Was Born, Como Bigger Nasceu, que nas edições em inglês está em quase todas as que eu vi. E eu acho que deveria ter entrado aqui, não sei por que a Companhia das Letras não colocou, mas, em suma, quem for ler, eu recomendo que corra atrás. Muitas das informações aqui que eu vou dar para vocês, eu tirei dessa palestra. É uma palestra que tem um pós-fácil. Aqui a Evelyn está falando que na versão dela, que é uma edição em português mais antiga, não é a edição da Companhia das Letras, esse Como Nasceu Bigger é a introdução, perfeito. Eu daria mais como pós-fácil, que é para não entregar o livro todo, mas tudo bem que eu vou entregar o livro todo mesmo, vocês estão lascados. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente não respeita em aula de literatura é spoiler, porque se você respeitar spoiler, você não pode falar de nenhum livro. Logo antes de lançar O Filho Nativo, o Wright lançou um livro de histórias para crianças, chamada As Crianças do Pai Tomás. Pai Tomás, obviamente, é uma referência ao famosíssimo romance abolicionista A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe, que é um romance de 1852. Esse romance, só para falar dele um segundinho só, é isso, ele foi lançado por uma mulher,
Ele foi escrito por uma mulher em 1852, que é logo antes da Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, ela estala em 1860. E essa década de 1850, a década antes da Guerra Civil, é uma década de polarização, palavra que a gente tem hoje, de polarização progressiva. As pessoas vão ficando cada vez mais e mais insanamente agressivas umas com as outras. O assunto vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e acaba que estoura numa guerra civil. Então, esse livro é parte desse esquentamento, né? É considerado um dos romances mais. Não é um bom romance, tá? É um romance super fraco, mas é considerado um dos romances mais influentes da história, porque justamente ele chegou no momento certo, ele derreteu o coração de muita gente, endureceu o coração de muita gente também. Quando o país inteiro foi à guerra, 8 anos depois, foi largamente uma guerra entre quem concordava e quem discordava desse livro. Então, você tem esse livro, Acabando no Pai Tomás, que é um livro super influente na luta anti-escravidão, antirracista nos Estados Unidos. O Pai Tomás, o personagem título, né, ele é o bom preto, o preto velho e bom preto. Né? Ele é aquele preto que é perfeito, que é maravilhoso, só tem bons sentimentos, ama os brancos, faz tudo certo de acordo com o que os brancos falam. Então, inclusive, muitos autores negros mais militantes acham que acham que é um péssimo exemplo. Acho, inclusive, hoje a gente fala muito desse trope, que é desse clichê do bom do bom negro velho, sabe? Do que é perfeito, maravilhoso e tem sempre um bom conselho e não sei o quê, mas nunca é o protagonista de nada. Então, isso. Para dialogar com a cabana do pai Tomás, o Wright escreve um livro de histórias infantis chamado As Crianças do Pai Tomás. E aí, nessa introdução do como nasceu Bigger, ele faz uma confissão muito interessante. Ele fala assim, olha, quando as resenhas das crianças do Pai Tomás começaram a chegar, eu percebi que eu tinha cometido um erro terrivelmente ingênuo. Eu tinha escrito um livro que uma filha de banqueiro podia ler, chorar, depois se sentir melhor e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. E eu me prometi que se eu escrevesse outro livro, ninguém choraria. Meu livro seguinte iria ser tão duro e tão profundo que os leitores teriam que encará-lo sem o consolo das lágrimas. E esse livro é o Filho Nativo. Filho Nativo é o livro que ele publica logo depois, e ele publica com base nessa ideia, né? É um livro que vai ser tão duro, mas tão duro, que os leitores vão ler sem consolo das lágrimas. Tudo certo aqui? Tudo certo aqui. Então, beleza. Então vamos lá. Agora é aquela horinha da aula que eu vou contar a historinha do livro. O livro é um livro grande, né? Eu acho que a edição brasileira tem quase 500 páginas, é um livro grosso, que você lê voando. Também tem um audiolivro muito bom em inglês, que também me ajudou bastante. O audiolivro eu achei especialmente excelente, especialmente para os trechos do tribunal e do julgamento. O áudio é isso. Tem um discurso muito famoso nesse livro. E poder ouvir esse discurso como se fosse de um advogado dando e não friamente na página, para mim, é isso. De novo, quer dizer, eu amo audiolivro. Eu acho que o audiolivro é uma das coisas mais legais da literatura. Eu acho que o audiolivro, ele, na pior das hipóteses, não pega e não cheira, e na melhor das hipóteses, ele traz muitos trechos à tona. Então, por exemplo, nesse livro específico, eu tenho certeza que se eu tivesse só lido o discurso final do advogado, não teria sido tão interessante do que, de fato, ouvir o discurso final do advogado. Mas, isso é um livro longo, muito interessante. 3 partes: medo, voo e destino. Na primeira parte, medo, a gente conhece o protagonista, que é o Bigger Thomas. É um jovem negro de Chicago
que ganha vida com pequenos roubos, tá? E aí a família dele está passando dificuldade. Tem várias coisas interessantes. Ele comete pequenos roubos só contra a comunidade negra. Ele não ousa roubar um branco porque ele acha, com alguma razão, que se ele roubar um branco, aí a polícia vai levar a sério. Como ele só rouba outros negros, a polícia não liga. Então ele comete pequenos roubos contra a comunidade negra. A família precisa que ele trabalhe, a família está passando necessidade. Aí tanto insistem para ele trabalhar, que ele acaba sendo contratado de motorista pela família branca mais rica da cidade. A família branca, essa família branca mais rica da cidade, ela estava procurando um motorista negro, especificamente, para dar emprego para um jovem negro. E, por vários motivos, lá acaba escolhendo o Bigger. E o Bigger é contratado como motorista da família branca mais rica da cidade. E ele é motorista da filha do casal, que é jovem, tem 20 anos, e vai a festas, e vai a coisas, e o Bigger fica olhando aquela vida dela. Ela tem um amigo comunista, ela anda com comunistas. Os comunistas são uma parte bem interessante desse livro, porque o autor, o Richard Wright, quando escreve esse livro, era filiado ao Partido Comunista. Então, a gente está lendo o livro de um comunista. Então, a filha anda com amigos comunistas e, num dado momento, o Bigger acaba matando esta menina. Matando meio que por acidente. Ele está no quarto dela por vários motivos que eu não vou entrar agora. A mãe da menina aparece, o Bigger tenta calar a boca dela com a boca. Ele está tão desesperado que ele não percebe que ele mata a menina asfixiada. Então o Bigger mata a menina asfixiada, sem intenção de matá-la, porque ele estava com muito medo, com medo absurdo de ser pego pela mãe no quarto da menina. E é isso. Então, o Bigger não é uma boa pessoa, de modo nenhum, mas fica bem estabelecido que ele não mata a menina por intenção. E aí, na segunda parte, o voo, o romance, o filho nativo, vira um crime e castigo às avessas. No sentido que é bem interessante, porque quando a gente lê Crime e Castigo do Dostoiévski, o Raskolnikov, que é o assassino, ele comete o assassinato porque ele se considera um super-homem. E é isso, ele se acha acima do bem e do mal, acima dessas considerações do bem e do mal. O Bigger, coitado, é o oposto. O Bigger se considera sub-humano. Ele já se considerava sub-humano e ele passa a se considerar mais sub-humano ainda depois de cometer esse crime. Que é isso, ele estava acostumado a cometer crimes, mas ele cometia crimes pequenos, ele não tinha coragem nem de roubar a carteira de um branco. E ele acabou de matar a filha, né, amassando os olhos da família branca mais rica da cidade, e ele sabe que ele está ferrado. E aí, essa segunda parte é o Bigger tentando fugir e tentando retomar alguma sensação de poder e de controle sobre a própria vida. Nessa confusão toda, ele tem uma namoradinha. Que é isso? É uma namorada que ele não considera. A moça está apaixonada por ele, mas ele meio que não liga muito para ela. Ele fala: não é que ela é minha namorada, é que um homem tem que ter sua garota, e ela é a minha garota. Mas é isso, é uma coisa muito. Ele caga para ela. E aí, num dado momento, ele está fugindo de tudo e de todos, e ele começa. E ele tem medo de que ela vai denunciar ele, porque a cidade inteira está procurando ele, está dando recompensa contra ele, e ela era a única que sabia que ele tinha cometido esse crime. Então aí, de fato, mais um escalonamento digamos, da maldade ou da selvageria do Bigger é que ele termina a primeira parte matando sem querer a filha do patrão, mas termina a segunda parte estuprando e depois matando por querer a sua própria namorada. Então, a moça que amava ele, que estava com ele, que estava ajudando ele a fugir, ele de repente entra numa neura que ela vai denunciar ele estupra e mata ela.
e joga o corpo num prédio. E ele é isso, ele está completamente desesperado, ele está se desfazendo como pessoa. Aí na terceira parte, a terceira parte, destino, que é bem interessante, ele é preso, julgado e condenado. E o romance termina igualzinho, igualzinho ao estrangeiro, gente. O estrangeiro é de 42, é a filha nativa de 40. Os dois terminam no mesmo momento, com o protagonista tendo sido condenado à morte, esperando o momento da sua execução. E é isso, as três partes são bem independentes e bem diferentes. Na primeira, a gente tem essa vidinha de crimes pequenos do Bigger. Na segunda, é meio que um thriller policial de busca, de procura, de fuga desesperada. E a terceira parte é um romance de advogado, tá? Vamos lá. Então, o que mais? Vocês têm alguém falando alguma coisa? Não. Como se não bastasse o Wright esfregar na cara dos Estados Unidos o seu próprio racismo, ele ainda tinha a ousadia de ser membro do Partido Comunista. Alguns dos personagens mais simpáticos do livro são comunistas, como o amigo da filha do patrão. Por exemplo, a filha do patrão tinha esse amigo comunista que ia festas com ela, tudo. Aí, no primeiro momento, o Bigger tenta culpar ele pelo crime, tenta fazer alguma coisa. Como ele sabe que todo mundo odeia comunista, ele tenta jogar a culpa no comunista. Até o comunista é preso, leva para aberto, mas não dá certo. E veja, e o comunista é tão legal, tão fofo, tão maravilhoso, que ele perdoa o Bigger por tentar incriminar ele. Quer dizer, ele perdoa o Bigger por ter matado a moça. Depois perdoa o Bigger por ter tentado incriminar ele. E ainda arruma um advogado do Partido Comunista para defender o Bigger. Então, o Bigger é defendido, o advogado dele é o advogado do Partido Comunista. Enquanto isso, é bem interessante. E é isso, é muito bem. O livro, por um lado, ele é esquemático e duro, mas por outro, ele é bem humano e tem muitos detalhes interessantes. Então, por exemplo, essa família dos capitalistas brancos, né, a família branca mais rica da cidade, Chicago, década de 40, ela é mostrada com toda a simpatia do mundo, né? Elas são pessoas de bom coração, elas doam para causas sociais, elas decidem especificamente contratar um motorista negro para a filha por achar que os jovens negros estavam precisando de bons empregos, pedir por Europa. Só que eles também são donos do prédio onde mora a família do Baker. E eles cobram mais caro dos inquilinos negros do que dos brancos. Então, não só eles não deixam que negros morem em certas vizinhanças. Então, eles são meio que enforcers, eles que implementam digamos, essa segregação, né? Nas áreas tais, 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 eles não alugam para negros. E nas áreas que alugam para negros, eles alugam muito mais caro. Eles aproveitam para enfiar a faca. Por quê? Justamente porque os negros têm menos opção de onde morar. E aí, numa hora, o advogado comunista até pergunta: cara, vocês são tão lindos, vocês são tão maravilhosos, vocês fazem tanta caridade, por que não fazer menos caridade e cobrar um aluguel justo? Né? E é muito engraçado que o Wright mostra o Rico falando: eu não posso cobrar um aluguel menor, porque isso iria foder todos os meus colegas senhorios. Então é isso, eu não posso cobrar menos pelo aluguel porque iria foder os outros senhorios. Então, em suma, ainda está confessando um monopólio combinado. Então, eu preciso cobrar o aluguel mais alto para os inquilinos negros, porque esse é o nosso acordo. Mas a única maneira que eu posso fazer para mostrar que eu sou uma pessoa boa é fazendo caridade. Eu não posso abaixar o aluguel. Beleza. Então, esse é o livro. Esse é o Native Son. Depois do Filho Nativo, o Wright escreveu uma não ficção autobiográfica chamada Black Boy, que é de 45, que é sobre a sua infância no mundo racista do sul dos Estados Unidos. Esses dois livros são até hoje os dois livros mais famosos, mais lidos do Wright, tá? Que é o Native Son e Black Boy. Rapidamente ele foi assim,
ele foi elevado à condição de autor negro mais famoso do mundo. Ele se mudou para a França em 47 e passou o resto da vida lá, até ele morrer de ataque cardíaco em 1960, ainda jovem, aos 52 anos. Então, ele morre em 60, com 52 anos. Aí agora eu queria falar do erro bobo da edição brasileira, mas que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Vejam, uma coisa é você falar sem cuidado na mesa de bar, e tudo bem. Mas a gente que dá aula, ou que escreve sobre literatura, ou que escreve sobre literatura para jornal, para livro, tem que tomar cuidado com as coisas que fala para não causar confusão. Então, por exemplo, na edição brasileira do Filho Nativo, o pós-fácil lá do Medeiros da Silva fala desses últimos 13 anos que o Wright passa na França, se refere a ele como expatriado. É isso, ele foi por vontade própria para a França, ele passou a vida lá porque ele quis. E aí, na, na orelha, a orelha fala que ele morreu exilado em Paris. Morreu em 1960, exilado em Paris. Gente, expatriado não é exilado. A gente viveu o exílio aqui no Brasil. Eu tenho idade de me lembrar quando os exilados voltaram. Eu me lembro de ver no jornal, entendeu? A emoção das pessoas quando o governo, que era uma coisa oficial, quando o governo voltou atrás no exílio, e aí Caetano, Chico Buarque, Leonel Brizola voltaram. Eu me lembro de ver no jornal essa turma desembarcando no Galeão, depois de passar quase uma década fora. Isso é um exílio. Um exílio é quando um governo propriamente estabelecido te expulsa do país e fala que você não pode mais voltar, ponto. Então, isso é um exílio. Você não pode chamar de exilado um cara que foi morar fora do seu país. Entendeu? Uma pessoa que escolheu morar fora do seu país é o que mais tem por aí. Não tem nada de traumático. O cara escolheu ir porque quis e pode voltar na hora que ele quiser. Não tem nada a ver com ser exilado. E eu sei que as pessoas, às vezes, falam isso de brincadeira. Tipo assim, eu morei em Nova Orleans 6 anos. Eu dizia, estou aqui no exílio, enquanto vocês estão no bem bom no Brasil. Sim, é uma brincadeira. Mas eu sabia que eu não estava exilado. Ninguém achava que eu estava exilado. Eu certamente não coloquei na orelha de um livro que eu estava exilado. Então, é só isso. Cuidado com as palavras. Eu também achei forte esse escorregão da da editora. A Luana, Lulu, perguntou dos advogados. Então, no livro tem um advogado, até inclusive eu nem entrei nisso no texto, nem escrevi nada sobre isso, mas eu achei que é muito interessante porque, então, ninguém quer defender o Bigger, porque o Bigger, veja, o Bigger é um bandido abjeto, né? Ele vivia de pequenos crimes, ele escala para matar uma moça que era filha do patrão dele, e escala mais ainda para estuprar e matar a própria namorada. Então, ninguém quer encostar no Bigger. E com razão. E aí, o Bigger envolve os comunistas. Ele fala que, na verdade, quem matou a menina branca foi o amigo dela comunista. E aí, para defender esse amigo incriminado, o advogado do Partido Comunista tem que se envolver. Quando o advogado do Partido Comunista finalmente consegue mostrar que 2 e 2 não são 5 e que o jovem lá comunista, amigo da moça, não tinha feito nada, ele acaba ficando. Ele acaba decidindo defender o Bigger. E aí você pode falar, veja, tem várias leituras possíveis. Você pode pegar uma leitura mais cínica e falar, cara, o advogado comunista viu que o comunismo e os comunistas já estavam em julgamento mesmo, já tinham sido postos em julgamento pelo próprio Bigger. Então, que defender o Bigger era defender o próprio comunismo e que haveria muitas oportunidades
dentro dessa defesa que ele defenderia o Bigger, dele mostrar que, na verdade, o comunismo era uma coisa linda. Lulu perguntou se o advogado é heróico. E eu vou te dizer que eu acho que essa é uma das perguntas mais interessantes desse livro. Lulu, você está indo direto nas melhores perguntas. Então, se você for cínico, você pode dizer que o advogado comunista pega o caso porque é uma oportunidade de defender o comunismo. E ele pega o caso como um holofote. O caso é um caso famoso, ele vai falar de comunismo para a cidade toda ouvir. Se você for mais pró-comunista e esquerdopata, você pode dizer o oposto. Não, ele escolheu defender o Bigger porque ele leva o comunismo a sério. Ele viu, a partir do momento que ele chegou lá e defendeu o amigo dele comunista e mostrou que ele era inocente, ele viu que o Bigger era um lumpen, o Bigger era um fudido, o Bigger era o proletariado racializado, desesperado, e que ele, como comunista, como bom comunista, a obrigação dele era defender o Bigger. Então, por que que o advogado comunista defende o Bigger? Já é uma pergunta que depende de você ser simpático ou não aos comunistas. Aí vem a pergunta da Lulu, que é maravilhosa. Ela pergunta o seguinte: o advogado é herói? Cara, é complicado isso. Por quê? Eu diria o seguinte: talvez pelas minhas distorções, eu achei o advogado heróico a princípio. Então, num primeiro momento, eu li o livro, li ouvindo o livro. O advogado faz um discurso longuíssimo no final, são 18 páginas, se não me engano, o discurso final do advogado defendendo o Bigger. E eu achei bonito, eu achei forte. Mas ficou com um gosto ruim na boca. E é interessante que o Wright descreve o advogado com as mesmas palavras que ele descreve o pai da menina morta. Ele é um senhor branco, muito elegante, magro, alto e de cabelos prateados. Então é o mesmo tipo, né? Então, veja, você pode dizer, de novo, o livro é bem interessante. Tem gente que fala, não, gente. O que o Wright está fazendo aqui é não estigmatizar os brancos. Ele fala: olha, tem um velho branco alto de bengala e de cabelo branco que é escroto, e tem um velho branco magro alto de bengala de cabelo branco que é legal. Então, não são todos os brancos que são escrotos. Enquanto que outra galera fala: não. Quando o Wright mostra pra gente o advogado e já começa descrevendo o advogado nas exatas mesmas palavras que ele usou para descrever o pai da menina morta, o que ele está indicando é que esse advogado é um branco escroto também, para a gente ficar de olho em como que vai surgir essa branquitude escrota dele. E aí, o que que eu vou te dizer? E aí depois eu posso até compartilhar esse paper. Eu comecei a ler sobre esse discurso final. E aí tem várias. Eu encontrei dois artigos que destrincham esse discurso, mostrando que, na verdade, o discurso fode com o Bigger. Que, na verdade, esse discurso final, apesar dele soar superficialmente heróico, eu li, fiquei super emocionado. Quando você de fato vai olhar o que é que esse discurso está fazendo, o que é que esse discurso está operando, na verdade, o que é que esse discurso está defendendo, basicamente ele está jogando o Bigger aos lobos. Ele não está nem tentando defender o Bigger. Mas essa é uma postura nova, é bem interessante. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho, eu diria, que numa primeira leitura a maioria das pessoas vai considerar o advogado heróico. Olha que bom, que lindo, esse comunista defendendo o Bigger, eu não sei o que, não sei o que lá. Eu
Eu acho que o discurso é feito para soar heróico, mas tem todo um argumento que, na verdade, se você destrincha ele, ele é muito mais complicado que isso. E são argumentos mega sutis, tá? Então, por exemplo, Lulu, a gente pode dizer que talvez o Wright nem desse conta. Vai ver o Wright, de fato, escreveu porque ele achava que era o discurso mais heróico que um advogado branco comunista poderia ter feito para defender o Bigger. E todos os detalhes dentro desse discurso que desmontam o discurso passaram batido pelo Wright. A gente sabe que muitas vezes os textos são mais inteligentes que os autores. Então eu achei muito interessante poder também, depois de terminar o livro, voltar e reler só esse discurso sobre uma nova perspectiva. Beleza. Então, beleza. Agora a Lulu vai ter que ler. Muito bem. É, a Evelyn aqui está falando o seguinte: o centro do discurso não era defender o Bigger mesmo, tanto que nem menciona o fato do assassinato ter sido acidental. É um discurso de condenação ao racismo estrutural. Pois é, o pessoal que é crítico desse discurso vai dizer que o discurso não faz nem isso. Vai dizer que quando o Wright escreveu esse discurso, ele estava querendo justamente parodiar o discurso superficial que os brancos de bom coração fazem sobre o racismo, que não fede nem cheira e que não leva a nada. Como de fato não levou a nada, porque o Bigger é condenado. Então, para algumas pessoas, o discurso é heróico, basicamente para as pessoas brancas, mas para muitas pessoas negras, leitoras negras, é isso. O discurso é o exemplo do melhor discursinho possível que um branquinho de bom coração, judeu inclusive, que um branquinho de bom coração poderia fazer em defesa de um negro, mas que de fato não leva a nada, não traz nada de bom e não acrescenta nada. Então, de novo, o discurso para mim, é o clímax do romance e é muito interessante. E eu recomendo que vocês leiam prestando atenção nele. Vamos lá, continuando. Uma coisa interessante muita gente critica o Filho Nativo pelas mesmas razões que criticaram um livro nosso chamado As Vítimas Algozes. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Quando eu estava no meu primeiro doutorado abortado, eu iria falar bastante desse livro. As Vítimas Algozes é um romance publicado pelo Joaquim Manuel de Macedo em 1869. Joaquim Manuel de Macedo, para quem não está juntando o nome à obra, é o cara que escreveu clássicos Água com Açúcar, chatos pra cacete, tipo A Moreninha e O Moço Louro, e A Luneta Mágica. Então, se vocês leram essas coisas na escola, A Moreninha é considerado o primeiro romance brasileiro. Então, tipo assim, ele escreve esses romances açucarados, romances Moreninha, Moço Louro, A Luneta Mágica. Ele também escreve alguns livros bem mais interessantes de sátira social, como A Carteira do Meu Tio tem mais outro que eu esqueci, mas em suma, ele publica alguns livros de sátira social, mas o livro mais interessante dele é esse Vítimas Algozes, que tem uma edição em 1869, vai ter uma outra edição em 1890, e depois não é reeditado até agora, a década de 80 do século XX. Então ele fica o século XX inteiro fora de catálogo. E é muito interessante porque a minha questão no doutorado era sobre o cânone e sobre quem que o cânone escolhe canonizar. E o Joaquim Manuel de Macedo era um exemplo muito interessante porque o cânone pega as obras dele mais açucaradas, mais bobas, mais inócuas, como a Moreninha e o Moço Louro, e canoniza. E se você vê ao longo do século XIX e XX,
Tem 1 milhão de edições da Moreninha, um pouco menos do Moço Louro. E eles são praticamente emblemáticos como os romances românticos açucarados, bobinhos do Brasil. Mas esse Vítimas Algozes, no qual ele bota o dedo na ferida da escravidão, e é um romance super duro e difícil, tanto que muita gente considera ele um romance revoltante, nojento, nunca foi reeditado. Porque, justamente, a gente tem uma vergonha tão fundante da escravidão que, mesmo quando um autor canônico publica um livro doloroso sobre a escravidão, a gente escolhe canonizar todo o resto da obra dele, livros muito inferiores, mas esse livro, que é doloroso, a gente escolhe não ver e não lembrar. Então, as vítimas de algozes é o seguinte: no século XIX, você tinha esse discurso, um dos discursos abolicionistas, os abolicionistas atiravam para todo lado, né? Um dos discursos que eles usavam para denunciar a escravidão era que a escravidão era ruim para os próprios brancos. A escravidão, ela transformava os negros em animais, ela animalizava os negros, porque eles não eram pessoas, não eram considerados pessoas, não eram considerados cidadãos. E depois, esses animais, essas feras que a escravidão transformava os negros, se voltavam contra os brancos. Então, os brancos acabavam sendo as vítimas da sua própria maldade. Então é isso. O fato dos brancos tratarem os negros como animais fazia com que os negros atacassem os brancos como animais. Daí o título do livro, As Vítimas Algozes. O que ele quer mostrar é que as pessoas escravizadas, ao mesmo tempo que elas eram vítimas dos brancos, elas também eram algozes dos brancos. Então, o livro é considerado nojento, revoltante, por muita gente, inclusive no movimento negro, porque ele mostra os negros como malvados, animalizados, cruéis, vilões. Eu acho que isso é um avanço, tá? Eu fiz um estudo muito longo sobre os personagens negros na ficção brasileira do século XIX, e a verdade é que praticamente não tem nenhum. E essa que é a loucura da nossa ficção. A gente estava vivendo num país que metade da população era escrava, toda a atividade econômica do país era feita por escravos, e aí nós tínhamos uma literatura riquíssima, e você abria qualquer livro e a escravidão não estava lá. É como a gente hoje vive nesse mundo cercado de carro, celular, que são fundamentais, que todo mundo tem celular, quase todo mundo tem um carro. E aí você abre um livro, um romance passado na nossa época, e ninguém tem celular, ninguém tem carro. É como se essas coisas não existissem. Então, ficava um fosso entre a literatura e a realidade. Então, óbvio que até na nossa literatura você tinha personagens negras, mas elas não faziam nada, elas não tinham opinião, não tinham ideia, elas traziam a carta, traziam um café, e olha lá. Então, para mim, considerando o cenário que havia naquele momento, você fazer um livro mostrando as pessoas negras com agência, com potência, nem que fosse uma agência e potência para o mal, era melhor do que a situação anterior, em que você mostrava as pessoas negras como se fossem móveis da sala, né? Então é isso. Então, por um lado, o livro tem enorme valor, porque trata as pessoas negras como agente das suas vidas, algo que não acontecia na literatura do século XIX. Mas ele também é muito criticado, com razão, por ser, por ser o livro de um autor branco, descrevendo as pessoas negras como pessoas brutalizadas e imorais. Então, eu acho que As Vítimas Algozes tem muito a ver com o filho nativo, né? O filho nativo, o Bigger também é mostrado como brutalizado e moral. Eu acho que a diferença aí é de talento. É que o Wright é um puta autor super talentoso. E o nosso Joaquim Manuel de Macedo era no máximo correto. Então, de fato, o Macedo não tinha talento para fazer o que o Wright fez. E dois,
O Macedo era branco, você considerava branco, e o Wright era negro e fez esse livro como uma peça de polêmica, né? É, então, agora eu queria passar um pouco, eu vou sair do roteiro lá que está publicado para falar uma coisa que eu não publiquei, que é o seguinte, eu não quis ficar fazendo muita polêmica, mas a gente tem hoje, né, a gente tem um autor que está completando agora 100 anos, um autor negro, gay, que é o James Baldwin. James Baldwin é um escritor afro-americano da geração imediatamente posterior à do Wright. E ele, na época em que o Wright publica Filho Nativo, o Baldwin é todo fã do Wright. É todo fanboy. Ah, Wright, você é lindo, você é maravilhoso, você é incrível, eu adoro você. E aí, 15 anos depois, nem 15 anos, ao longo dos 15 anos seguintes, o Baldwin vai ficando cada vez mais agressivo contra o Wright. E aí, em 1955, 15 anos depois do Filho Nativo, o Wright publica um livro de ensaios que saiu aqui no Brasil, está com nova edição pela Companhia das Letras, Notas de um Filho Nativo. Então, vocês veem o seguinte: já no título do livro de ensaios, ele está citando o Wright. Então, não é coincidência o Wright, em 1940, ter um livro chamado Filho Nativo, e em 1955, o ex-amigo dele lançar um livro chamado Notas de um Filho Nativo. E nesse livro, foi publicado pela Companhia das Letras em 2020, tem vários ensaios. E dois dos ensaios são ataques diretos e sustentados contra Filho Nativo. Um, um dos ensaios se chama Romance de Protesto de Todos, e o outro ensaio se chama Muitos Milhares de Mortos. Então, o que o Baldwin vai falar é o seguinte: que esse tal romance de protesto, como ele classifica o filho nativo, né, ele fala tal romance de protesto, já está meio que zoando. Longe de ser incômodo, já tinha se tornado uma parte aceita e confortável da cena literária norte-americana. A leitura desse tipo de livro, defende Baldwin, nos proporciona o frisson nítido e emocionante de nos sentirmos virtuosos só por estarmos lendo. E depois acrescenta um comentário que ele diz que ele ouviu de um liberal branco, que é o seguinte: enquanto livros assim estiverem sendo publicados, tudo vai ficar bem. E ele conclui falando o seguinte: o romance de protesto fracassa por rejeitar a vida, por rejeitar o ser humano, por negar sua beleza, seu pavor, seu poder, ao insistir que apenas sua categorização é real e não pode ser transcendida. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito. Eu tanto não coloquei esse trecho do Baldwin no meu texto final, porque eu não quis colocar os dois para brigar, mas a verdade é que os dois brigaram, e essa é uma discussão muito interessante. Veja, eu entendo o que o Baldwin está falando, né? O que o Baldwin está falando é o seguinte, cara, de que é que serve o movimento negro você fazer esses romances esquemáticos mostrando que o negro é malvado, que o negro é assassino? Os brancos todos já acham que nós somos feras. Os brancos todos já acham que nós somos malvados, assassinos e capazes de tudo, né? Você, ao fazer um livro desse, ao fazer um livro mostrando um negro concordando com tudo que os brancos, com todas as piores coisas que os brancos acham da gente, você não está ajudando ninguém, você não está ajudando o movimento, você está só colocando mais lenha na fogueira do racismo. E é isso. Você não queria escrever um livro que uma filha de banqueiro pudesse ler, chorar e se sentir bem, mas acaba que é meio que o que acontece.
A filha do banqueiro lê isso aqui também, ela fica chocada, ela fala, meu Deus, o racismo de fato é terrível. Mas depois ela sente bem, que, tipo assim, pelo menos ela não convive com nenhum negro, isso nunca vai acontecer com ela. Que acaba de novo sendo como o livro dele, que ele escreveu antes do filho nativo, acaba sendo uma coisa que conforta os brancos liberais. Eles se sentem melhores só por estar lendo e não resolvem nada. Então, por mais que eu veja o enorme valor desse livro, e eu acho que esse livro é muito bom, é, eu entendo as críticas do Wright. Sim, os dois foram para Paris, os dois se frequentaram em Paris, os dois moraram ao mesmo tempo em Paris. Então, sim, eles se conheceram nos Estados Unidos, se influenciaram nos Estados Unidos. O Wright era mais velho. E é isso, veja, o Wright era mais velho. E o Wright foi considerado durante um bom tempo o autor negro mais famoso e mais importante do mundo. E o Baldwin era jovem, então era natural que o Baldwin ficasse orbitando o Wright. E num dado momento, o Baldwin decide estabelecer a sua própria voz, criticando o Wright, criticando o que ele considerava esse esquematismo do Wright. Mas é isso, eu não vou entrar muito nessa polêmica, mas se vocês tiverem interesse, uma boa experiência é ler O Filho Nativo e depois ler esses dois ensaios do Notas de um Filho Nativo do Baldwin, para ver o que é que o Baldwin reclama do filho nativo. Então vamos lá, continuando o meu roteirinho aqui. Cadê? Tem um ensaio mega famoso, que eu também super recomendo que vocês leiam, está linkado nesse meu texto sobre o filho nativo, que é de uma pensadora indiana, é um ensaio de 88, de uma pensadora indiana chamada Gayatri Spivak. E ela se pergunta o seguinte: pode o subalterno falar? Que é uma reflexão sobre as formas e maneiras que as comunidades e grupos subalternos encontram para verbalizar suas questões, sua vida, seus amores. Então, o, ela tem esse ensaio, que é ótimo, reserve. E aí tem um autor inglês negro, chamado Paul Gilroy, que ele escreveu logo depois, de 93, né, só 5 anos depois, um clássico contemporâneo dos estudos culturais, que no Brasil saiu pela 34, que se chama O Atlântico Negro. O Atlântico Negro também é um livro que eu recomendo muito vocês lerem depois de ler O Filho Nativo, porque ele tem um capítulo só sobre o Wright, tá? Então, o Paul Gilroy, em Atlântico Negro, com um capítulo sobre o Wright, ele talvez fizesse a mesma pergunta que a Spivak fala. Pode o subalterno falar? E o Paul Gilroy talvez acrescentasse. Pode o subalterno falar sobre algo que não seja a sua condição subalterna? Que essa também eu acho que é uma das grandes questões do Richard Wright. Tá? Para o Gilroy, e de novo, eu estou agora falando do livro O Atlântico Negro, de Paul Gilroy, em catálogo pela 34. Para o Gilroy, o Wright foi o autor negro mais famoso do mundo, mas só enquanto ele escrevia livros sobre a sua condição negra nos Estados Unidos, que são O Filho Nativo e o Black Boy, que são os mais famosos. Mas quando ele foi para a Europa e tentou abrir o seu leque de interesses, ele foi solenemente ignorado. Era como se o público falasse: olha só, cara, você é um molequinho negro, lamba os beiços da gente querer ouvir as suas vivências de menino negro. Não tenha a presunção de achar que a gente quer ler suas opiniões sobre filosofia continental. E aí, no capítulo 5 do Atlântico Negro, que é o capítulo sobre o Wright, o Gilroy nos desafia a dialogar também com o Wright europeu. Que é isso, o Wright vai para a Europa e ele se engaja nos grandes temas da sua época, nos grandes temas que estavam engajando aqueles filósofos continentais
existencialistas, como anticolonialismo, psiquiatria, psicanálise e existencialismo, né? Então, nesse capítulo do Gilroy sobre o Wright, que eu super recomendo que vocês leiam, ele faz esse desafio. E desde então, várias pessoas encamparam esse desafio, né? Esse desafio de tentar dialogar com esse outro Wright, com esse Wright que não é o Wright só dos textos sobre racismo. Exato, bem parecido com a Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. Bem parecido mesmo. Então a gente está sempre, a gente falando dessa literatura antirracista americana, a gente está sempre trazendo aqui para o nosso quintal, né? Não tem como não trazer. E aí, gente, uma das pessoas que aceitou esse desafio é um outro livro muito interessante que eu li de uma pesquisadora chamada Margaret A. Simmons. E o livro dela é inédito no Brasil. O título é em inglês: Beauvoir and the Second Sex: Feminism, Race and the Origins of Existentialism. Que é Beauvoir e o segundo sexo, feminismo, raça e as origens do existencialismo. Esse livro é do ano 2000. E no o capítulo 11 é sobre as conexões entre o Wright e a Simone de Beauvoir, e é muito interessante. A autora, a, a Simmons, vai afirmar que uma das grandes inovações metodológicas do segundo sexo, né, que é a obra-prima da Beauvoir, quem leu sabe, lembra, pelo menos me marcou, foi essa comparação sustentada entre opressão racial e opressão de gênero. E a Simmons defende que existem evidências suficientes, tanto na obra em si, na obra O Segundo Sexo em si, onde o Wright é citado várias vezes, quanto em outras obras da Beauvoir e na correspondência entre os dois, para demonstrar que as opiniões da Beauvoir sobre raça foram profundamente influenciadas, não só pela obra do Wright, né, o fio nativo entre eles, mas também pelo convívio pessoal entre ambos autores. Na década de 40, antes do Wright se mudar para a França, a Beauvoir viajou para os Estados Unidos. Ela deu, ela circulou largamente dentro dos Estados Unidos, ciceroneada pelo Wright, que levou ela e mostrou tudo. Então, também o Wright mostrou para ela essa face do racismo norte-americano que talvez uma pesquisadora branca francesa não tivesse visto. E o resultado foi um livro da Simone de Beauvoir que se chama América Dia a Dia, publicado em 48, no qual ela fala muito do Wright e muito de racismo. Então, o que essa pesquisadora Simmons quer falar também, e é uma coisa interessante da gente lembrar, é que não era só que esse romance era um romance existencialista, porque Richard Wright, menino negro de Chicago, sofreu uma influência passiva desses grandes pensadores existencialistas europeus. Não. É que o Wright, com as suas obras antirracistas, também influenciou ativamente esses mesmos pensadores europeus. Então, quer dizer, que havia um diálogo ali. Não era só uma relação de mão única. Então, por exemplo, no segundo sexo, a Beauvoir defende que você não nasce mulher, mas sim que uma pessoa se transforma mulher através da intervenção de um outro. Você nasce ser humano, você é um ser humano, né, sem gênero, ser humano genérico, e você, no contato com o outro, se você é subalterno, você vai percebendo que, na verdade, é isso. Se você é um homem branco, você cresce achando que você é um homem genérico. Mas se você é uma mulher, você vai levar na cabeça repetidas vezes, até você dar conta que não, você não é uma pessoa genérica, você é uma mulher. Você tem menos direitos, você tem menos coisas. E o Wright, a Marina, por exemplo, minha esposa, vive falando desses momentos aqui, e ela tem um momento ótimo, ótimo que exemplifica,
que ela fala que ela amava a avó dela e a avó dela sempre pegava ela e o primo e levava, pegava da natação e levava para casa. E aí eles vinham andando pelo meio da rua e quando o priminho dela queria mijar, ele mijava numa árvore. A avó deixava ele mijar numa árvore. E aí quando a Marina foi mijar na árvore, ela falou, não, não, você não pode, você é menina. Ela falou, como assim, desculpa? Por que que ele pode... Porque é isso, né? Quando a gente é criança, a gente fala muito de justiça, né? Mas por que que ele pode e eu não posso? E a avó não tinha nem explicação, porque de fato é isso. Para você explicar isso, você tem que escrever o segundo sexo. A explicação é, não, você é menina, você não pode. Então, por exemplo, para Marina, minha esposa, foi o primeiro momento que ela se deu conta de que ela não era uma pessoa normal. O primo dela não era uma pessoa normal, era uma pessoa. Ela era uma pessoa diferente, que tinha alguns direitos a menos. Um desses, ela não podia mijar na rua com 4 anos de idade, voltando da natação. O primo podia. Então, a Simone de Beauvoir fala muito desse processo, é, é, através do qual a pessoa, em contato com o outro, se percebe mulher, se cria mulher, se transforma mulher. E o Wright, um pouco antes, em Black Boy e Filho Nativo, ele descreve o mesmo processo, só que falando da criação da pessoa negra. E isso também é verdade. Você nasce achando que você é uma pessoa normal. E aí um dia a sua mãe te fala, não, filho, veja, você não pode correr na rua atrás do ônibus. Mas por que não? Porque Tijuquinha, louro correr, tá tudo bem. Se você é louro, se você é negro correr, a polícia pode te parar ou te dar um tiro. Então, menino negro, infelizmente, não pode correr na rua, né? Então, que esse processo de você ser negro, ser mulher, é um processo de criação consciente através da intervenção desse outro que te bloqueia. E é bem interessante que numa entrevista que a Simon cita nesse livro, a Simone de Beauvoir comenta que para ela um dos trechos mais importantes do Filho Nativo é logo no começo mesmo, nas primeiras páginas. E é uma coisa que eu posso imaginar a Marina, minha esposa, já falou algumas vezes que é que o Bigger tá falando com os amigos, falando sobre a vida, sobre o futuro, não sei o quê, e aí passa um avião. E aí o Bigger olha para cima e fala, cara, eu nunca vou poder ser piloto de avião, é isso. Eu posso fazer várias coisas, tem várias coisas que eu posso fazer, mas eu nunca vou poder ser piloto de avião. Não tem como, as escolas de aviação não aceitam alunos negros, mesmo se aceitassem, mas é isso. E, então, e isso fica no livro, né? É uma das primeiras coisas é o Bigger comentando do que ele não pode fazer, do que ele sabe que não pode fazer e do peso que é para ele já saber que ele a priori está proibido de fazer essa série de coisas. Então, a Simone de Beauvoir fala que esse trecho bateu forte nela, que essa também é a experiência feminina, né? Você olha em volta para uma quantidade gigantesca de coisas e fala, cara, isso eu nunca vou poder fazer. Isso aqui não está aberto para mim. Essa possibilidade não é para mim. O mundo dá na sua cara repetidas vezes o quanto que ele não é para você. E aí fica essa pergunta sobre o filho nativo, né? Como pode ser livre e como pode ser potente uma pessoa que internalizou esses preconceitos limitantes que a sociedade projeta sobre ela? Porque é isso, a Simone de Beauvoir e o Richard Wright tinham noção disso e tentaram ganhar esse jogo na base do conhecimento, da fala, da pesquisa. E o Bigger, com menos armas, com menos instrumentos, não tinha o que fazer e saiu usando da violência. E é bem interessante essa questão da pessoa geral, porque é isso. Quando um homem branco, como o Camus, fala de si mesmo, a gente já considera que ele está falando da condição humana de modo geral. Então é isso. Quando o Camus faz o estrangeiro, e repara que o Camus nem era muito branco, né? O problema do Camus era que ele era um pé preto, que era um francês branco nascido na Argélia, e ele era branco na Argélia, né? Ele era branco na Argélia em comparação com os argelinos, mas na França ele era uma coisa assim meio mestiça. Os franceses
brancos não consideravam que Camus era branco, branco. Camus era uma coisa meio colonial. Para quem lembra, eu dei uma aula sobre o estrangeiro do Camus e eu falo bastante disso, dessa questão bem complicada da identidade racial do Camus. Mas ok, mas o Camus, para todos os fins e efeitos, em comparação com a Simone de Beauvoir e com o Richard Wright, o Camus é um homem branco proverbial europeu. Então, quando ele escreve o estrangeiro, a gente lê o estrangeiro como um romance existencialista, como um romance que está trazendo questões que se referem à humanidade como um todo. Só que a pessoa subalterna, seja ela negra, mulher, gay, sempre recebe o rótulo de identitária. Então a gente lê o Camus e Filho Nativo. São dois romances muito parecidos. E eu acho o Filho Nativo bem melhor. E a gente lê o estrangeiro como sendo um romance sobre a nossa condição existencial, um romance geral. E o Filho Nativo, que elaborou os mesmos temas, veja, os mesmos temas, de forma ainda mais potente, a gente lê como se fosse apenas um romance sobre a condição negra. Então, esse eu acho que seria uma das armadilhas para a gente fugir quando lendo de modo geral. É se lembrar que não são só os homens brancos europeus que podem falar genericamente em nome de todos. As experiências das pessoas subalternas, como a experiência do Richard Wright e a experiência do Bigger, também são estendíveis a todos nós. Nas palavras do Gilroy, que eu vou fechar aqui a aula, Gilroy, lembrando, o autor do Atlântico Negro, não é que o Wright estava se esforçando para validar a experiência afro-americana em termos europeus. Quer dizer, ele não queria fazer, olha, existencialistas, olha, franceses existencialistas, olha para mim, eu sou aqui o menino negro de Chicago e aqui também tem esse existencialismo, hein? Não era isso. Pelo contrário, ao escrever Filho Nativo, o que ele estava fazendo era demonstrar como que essa sua experiência de menino negro de Chicago lhe permitiu enxergar com clareza a mesma constelação de problemas que esses autores existencialistas tinham identificado em outros contextos mais sublimes. Quer dizer, o problema era o mesmo, o existencialismo era o mesmo, só o contexto é que era diferente. Então é isso, gente. 1 hora e 5 de aula. Era isso que eu tinha a dizer sobre Richard Wright e Filho Nativo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês corram para ler o livro. Podemos começar agora a conversar. Vocês têm alguma coisa para falar, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário de quem leu o livro, alguma pergunta de quem não leu? Digam lá. Fala, Lulu. Eu vou Pode ter que falar. sair um pouquinho, mas eu queria fazer. Eu fiquei com uma dúvida, tenho vergonha de fazer dúvida sem ter lido o livro, mas vamos lá. É, o Bigger, ele fala no romance, quer dizer, o discurso, que você falou muito do discurso do advogado, das palavras e tal, ele é dono da palavra também, porque pelo que você falou, ele é muito da ação. Excelente pergunta. Inclusive, foi uma grande questão para o próprio Wright, isso. Ele comenta em Como o Bigger nasceu que parte da lógica do romance é que o Bigger é um embotado. Então, o Bigger, de fato, ele não tem condição plena de articular a existência dele. Se ele tivesse, ele não seria ele. Então, o Bigger é um embotado mental e emocional, certamente. Então, sim. Mas Tipo, ele articula a sua existência. O livro inteiro é ele falando. Ele fala, não é tipo assim. Ele é muito mais articulado do que o Meursault, por exemplo. Tá? Então, ficar claro. O Meursault não fala. O Meursault não fala em um estrangeiro. A gente nunca olha dentro do Meursault. E é bizarro, porque o Meursault narra o estrangeiro.
mas ele narra quase que em silêncio, ele não fala nada de si, a gente não vê dentro dele, ele claramente não está de posse do discurso para falar nada. Esse livro aqui é narrado na terceira pessoa, mas quando ele está sob o ponto de vista do Bigger, a gente vê o Bigger falando e tentando articular o que ele é e o que ele vem. O Bigger fala mais e ele tenta falar mais de si do que o meu sou para começar. Então, sim, o Bigger fala. Mas o grande dilema do autor, e que é bem interessante que ele fala isso nesse texto sobre o livro, é como terminar esse livro. E repara, de novo, que é muito importante, ele está escrevendo esse livro antes do estrangeiro. Porque o que acontece? Então, no final, o advogado vai lá, faz um discurso lindo e o Bigger é condenado. E agora, o que é que faz? Né? Então, o Wright disse que ele queria que o Bigger aprendesse alguma coisa para meio que fechar o que a gente hoje chamaria de um arco narrativo, mas sem entender tudo. Porque senão também seria muito cruel o Bigger passar de fera ferida, literalmente, uma besta ferida matando pessoas, para de repente, antes de morrer, ele entender a condição humana e aí ser executado. E não seria também realista, seria muito inverossímil que o Bigger, depois de tudo que ele fez, da vida que ele levou, ele ficasse preso alguns meses e de repente visse toda a violência estrutural que ele sofreu, então, o grande desafio do Wright, que aí vocês vão poder ler e me dizer o quanto que ele foi bem sucedido, foi que no final tinha que ter algum tipo de realização do Bigger. O Bigger tinha que ter algum tipo de percepção da vida. É isso, de insight sobre a vida e sobre a situação, que fosse algum insight possível para ele, que fosse verossímil, que você iria acreditar que esse homem bruto e brutalizado seria capaz de ter, para poder fechar o livro nesse insight, mas que não fosse também um super insight que fizesse você já não, cara. Esse cara não ia pensar isso tudo nesse momento, ele não tem nem condições de pensar isso tudo. Então o livro termina nesse insight, que eu acho também que é meio. Eu não sei o quanto que funciona, mas eu acho que é interessante vocês lerem e julgarem. Ver que mais alguém perguntou. Tem um documentário, Lumière, que aborda o primeiro encontro de escritores e artistas negros de 56. Sim, e tava lá o Wright e tava lá o Baldwin. Que mais, gente? Excelente pergunta, Lulu, é isso mesmo. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Alguém mais quer fazer? Alguém mais que não leu quer fazer alguma pergunta? Tá liberado perguntas, porque só vai empolgar mais pessoas a ler o livro. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? E aí? Então, beleza, gente. Eu vou ficar por aqui porque eu tô meio doente. Então ficaremos por aqui. O próximo livro, no mês que vem, eu não trouxe aqui para casa, que vai ser o Segurran, o Cavaleiro do Dragão, que é um romance medieval desconhecido que foi encontrado na década passada por um pesquisador italiano chamado Emanuele Arrioli, que eu encontrei, que é muito simpático e que ele reconstruiu esse romance medieval de várias partes e ele é muito interessante. Ele não só é um típico romance medieval, como ele também é um romance medieval que já aponta para o romance contemporâneo, para Rabelais, para Cervantes. É muito, muito legal mesmo o texto. Acabou de sair pela Autêntica e é um lançamento que eu recomendo que vocês leiam. Valeu mesmo, muito legal por vocês estarem aqui. Fico sempre emocionado. Um grande beijo. Tchau, tchau.